O 2,4-dinitrofenol, o DNP, é conhecido como um desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Pessoal, olha para mim. Quando você se depara com essa frase, isso aqui já dá uma assustada, né? Desacoplador da cadeia de elétrons da mitocôndria. Então, calma. Essa realmente não era uma questão fácil, mas vamos lá, vamos continuar a leitura do texto para você entender o que exatamente a questão queria. Contudo, então está dizendo, né? O DNP, um desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria, apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura, olha só, no espaço intermembranas, prótons, né? Íons hidrogênio, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Aí a perguntinha é, o efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao ou a? Pessoal, vamos lá, olha para mim. Lembra lá, vou deixar nesse slide aqui de volta. Lembra lá da respiração celular, dividida em 3 fases, a glicólise, o ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico, e lá a terceira fase, que pode ser chamada de cadeia respiratória, pode ser chamada de fosforilação oxidativa. Ambos os termos estão corretos. Vai acontecer uma cadeia transportadora de elétrons, né? E vai acontecer também a produção de ATP, de grande quantidade de ATP, que afinal é esse o objetivo da respiração celular, num processo que a gente chama de fosforilação oxidativa. Lembra que fosforilar é adicionar fosfato, né? No nosso caso aqui da produção de ATP, a gente está fosforilando o ADP. O ADP tem 2 fosfatos, quando eu fosforilo, eu adiciono um terceiro fosfato, ele vira ATP, que é a moeda energética dos seres vivos. Beleza? Agora, de que maneira isso acontece? Isso vai ocorrer lá na cadeia respiratória por conta do movimento de íons hidrogênio, também chamados de prótons, do espaço intermembranas para a matriz mitocondrial. Dá uma olhadinha aqui no esqueminha para você entender isso melhor. A gente tem lá na mitocôndria a membrana externa e a gente tem a membrana interna, tá? Da mitocôndria. O que acontece é que aqui na membrana interna existem várias proteínas aqui nessa membrana que são transportadoras de elétrons, tá? Aqui dentro, que é a matriz mitocondrial, acontece um negócio aqui chamado ciclo de Krebs, lembra? O ciclo de Krebs, ele vai disponibilizar NADH. Esse NADH, que é um transportador de prótons e elétrons, ele vai ceder esses prótons e esses elétrons aqui para esses transportadores. Só que o que acontece é o seguinte, o elétronzinho, ele vai passando de transportador para transportador, certo? Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Até que no final dessa cadeia transportadora de elétrons, está o gás oxigênio, que pega esse elétron, vai pegar hidrogênio também, né? E vai fazer água, tá bom? Lembra que o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Então ele pega esse elétron que está vindo aqui, de carregador em carregador, com o hidrogênio e vai formar lá H2O. Show de bola. Mas aonde entra os prótons nessa história aqui, que é o que a questão está falando? À medida que você vai tendo esse transporte de elétrons aqui, ó, nessas proteínas de membrana, parte da energia desse transporte aqui de elétrons, ela é utilizada para jogar íons hidrogênio para o espaço intermembranas. De onde estão vindo esses íons hidrogênio? Daqui, ó, tá? Carregados ali pelo NADH. Então rola um acúmulo de íons hidrogênio no espaço intermembranas. A gente sabe que quando você tem uma diferença de concentração de alguma substância, algum elemento, entre dois compartimentos separados por uma membrana semipermeável, essa diferença de concentrações tende a ser eliminada. Ou seja, esses íons hidrogênio
eles estão doidos para passar para o lado de cá, onde eles estão menos concentrados, né? Só que eles só podem passar para o lado de cá através de um negócio, um complexo aqui enzimático. Peraí, deixa eu consertar esse negócio aqui. Um complexo enzimático aqui, ó, que é chamado ATP sintetase ou ATP sintase. O que acontece aqui? Esses íons de hidrogênio entram aqui, rodam esse negócio, girando, e aí entram aqui na matriz. Ao girar a ATP sintetase, olha para mim, essa energia do movimento, essa energia cinética causada ali pela passagem dos íons de hidrogênio, então ela roda essa ATP sintetase, essa energia cinética ela é convertida em energia química e é utilizada para fosforilar o ADP produzindo ATP. Então dessa brincadeira aqui, ó, é produzido ATP. Show? Beleza? Fizemos aqui uma pequena recapitulação do que é a cadeia respiratória, tá? E essa produção de ATP é o que a gente chama de fosforilação oxidativa. Agora a gente volta para a questão. O que está acontecendo é que, olha aqui, ó, assim, com o uso desse negócio aqui, os prótons, os íons H+, não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. Se eles não passam por aqui, pela ATP sintetase, não há essa produção de ATP. Compreendeu? É por isso que esse medicamento é um desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria, tá? O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao quê? Vamos raciocinar agora vendo as alternativas. Olha só. Letra A. Obstrução da cadeia respiratória, resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Veja só, pessoal, mesmo que você tenha a passagem de íons de hidrogênio, né, sem ser pela ATP sintetase, a cadeia respiratória ela continua acontecendo, porque ela depende da presença desses prótons, dos elétrons e do gás oxigênio lá no final dessa cadeia transportadora de elétrons para ser o aceptor final de elétrons. Então a cadeia respiratória ela não é interrompida, ainda que esses íons de hidrogênio não estejam passando pela ATP sintetase. A cadeia respiratória vai continuar acontecendo. Então a letra A não vai fazer sentido aqui pra gente, beleza? Não vai fazer sentido aqui, a gente pode descartar. Tá? Letra B. O bloqueio, então, está relacionado ao bloqueio. Aliás, deixa eu mudar isso aqui. Vou botar assim. Aqui, pronto. Então a letra A morreu. Letra B. Está relacionado ao bloqueio das reações do ciclo de Krebs, resultando em maior gasto celular de energia. Veja só, galera, da mesma maneira, se a cadeia respiratória ela não é bloqueada, tá? Ou seja, ela continua recebendo os íons hidrogênio, ela continua recebendo os elétrons lá que estão vindo do NADH e do FADH2 também, né? São dois transportadores de íons hidrogênio e de elétrons. Esses caras eles estão vindo lá do ciclo de Krebs. O que vai depender? O ciclo de Krebs ele vai precisar de quê? Para ele continuar girando. Ele vai precisar da renovação desses NADs e FADs. Então, uma vez que o NAD H chega lá na cadeia respiratória e cede o hidrogênio, ele volta a ser apenas NAD, né? NAD+. E ele vai, então, poder ser reutilizado lá no ciclo de Krebs. A mesma coisa com o FADH2. Ele vai poder ser reutilizado após ele deixar lá os íons de hidrogênio e os elétrons, tá? Então, eles vão ser reciclados. Ou seja, se eu não estou bloqueando a cadeia respiratória, eu continuo reciclando os NADs e FADs necessários para que o ciclo de Krebs continue girando. Então, se eu não bloqueio a cadeia respiratória, eu também não estou bloqueando o ciclo de Krebs devido apenas a esse deslocamento dos íons hidrogênio da ATP sintetase para o desacoplador lá, que no caso é o dinitrofenol, tá bom? Então não vai haver o bloqueio do ciclo de Krebs. Show? Então a B está errada. Letra C. Diminuição da produção de acetil-CoA, resultando em maior gasto celular de piruvato.
Bom, agora a gente tem que voltar um pouco mais na respiração celular. Por quê? Na glicólise, que é a primeira etapa, que acontece lá no citossol, a glicose é quebrada em 2 ácidos pirúvicos, ou piruvatos, né, que são as formas ionizadas, e esses caras é que vão entrar lá no ciclo de Krebs, vão entrar na mitocôndria, vão entrar no ciclo de Krebs. Só que antes deles entrarem no ciclo de Krebs, ocorre uma reação que produz acetil-CoA, beleza? Acetilcoenzima A. E isso também não vai ser prejudicado, porque a glicólise continua acontecendo, né? Eu continuo produzindo lá ácido pirúvico, que vai ser convertido em acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs, que não é bloqueado, que a cadeia respiratória também não é bloqueada e segue o baile, tá? Então, também não vai ter aí diminuição na produção de acetil-CoA. Letra D. Inibição da glicólise, resultando em maior absorção celular da glicose sanguínea. Então, vejam, mais uma vez não faz sentido. Por quê? Eu estou apenas deslocando o fluxo de prótons de um lugar para o outro. Eu não estou bloqueando nada, né? Da sequência ali de atividades da respiração celular, a gente não está bloqueando nada. A gente só está tirando o próton de passar pela ATP sintetase para outro lugar, certo? A glicólise, que acontece lá no citossol, ela está de boa. Ela consegue acontecer até mesmo se a cadeia respiratória parar. Ela vai continuar rolando lá. Ela independe, inclusive, da presença de oxigênio, tá? Então, pessoal, não vai bloquear a glicólise, não vai diminuir a glicólise, tá? Então, a letra D está errada também. E, finalmente, a letra E. Redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Olha para mim, raciocina comigo. O troço não é feito para emagrecer? Como que uma pessoa emagrece? Ela emagrece se ela consumir mais as suas reservas de nutrientes, certo? E ingerir menos, né? O balanço tem que ser nesse sentido. Mais gasto do que ingestão, né, de nutrientes. Então, se esse medicamento ele vai fazer com que a célula produza menos ATP com o mesmo gasto de nutrientes, a célula não pode ficar sem ATP. Então, ela vai precisar consumir mais nutrientes, mais reservas, né, de lipídios, por exemplo, que vão ser convertidos em carboidratos para entrarem na respiração celular. Ela vai precisar fazer mais esse tipo de processo para poder manter a sua produção de ATP dentro dos níveis, né, necessários à sua homeostase. Entendeu? Então, como para cada molécula de glicose que está sendo oxidada nesse processo aí, eu estou tendo um saldo de ATP muito menor devido ao desacoplamento da cadeia respiratória, a célula vai intensificar essa respiração celular para que ela consiga obter o saldo necessário de ATP para as suas atividades. Entendeu? Então, a redução da produção de ATP, ela vai ser ocasionada por causa esse desacoplamento, né, esse deslocamento dos prótons saindo da ATP sintetase e indo para o transporte lá pelo dinitrofenol. Sacou a jogada? Então, o que vai acontecer aqui é que o efeito emagrecedor está relacionado à redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Então, a nossa letra E é a opção correta aqui para essa questão.